Vila Conviver apresenta A Espiritualidade em Comunidade Cohousing, com a professora Solange Puntel Mostafa. Bem, eu vou falar neste áudio sobre espiritualidade, mas entendendo a espiritualidade fora das religiões, mais na linha do cuidado de si, que é aquele conceito que foi trabalhado pelo filósofo Michel Foucault. Ao estudar os gregos, Foucault se perguntou por que o cuidado de si foi durante tanto tempo esquecido e o que floresceu foi o conhece-te a ti mesmo. Por mais de 1000 anos, o cuidado de si foi desconsiderado pela filosofia em favor do conhece-te a ti mesmo. Claro que para cuidar de nós mesmos, nós precisamos nos conhecer, mas é a diferença na ênfase dessas duas expressões que o Michel Foucault questiona. Por que o cuidado de si desapareceu e o conhece-te a ti mesmo floresceu? Essa é a pergunta que Foucault responde em vários livros. Usei apenas o livro chamado Hermenêutica do Sujeito. E eu falarei apenas do período helenístico, onde estão situadas as duas correntes da filosofia, o epicurismo e o estoicismo, os dois ex do helenismo. En passant, vocês vão encontrar nos verbetes de Wikipedia que o epicurismo almeja alcançar a felicidade através dos prazeres, a busca pelos prazeres, entendendo o prazer como aquilo que nos faz sentir bem. E o estoicismo, ao contrário, se afasta dos prazeres e assim se afasta também das dores, buscando aquela indiferença do espírito. Apesar de serem opostas essas correntes filosóficas, elas têm alguma coisa em comum. É o cuidado com o corpo, o cuidado com a alma e vida longe dos vícios. Ambas pregam a prudência, a temperança como uma das mais importantes virtudes. Quando eu ouço a Maria Bethânia cantar prudência, sempre lembro do estoicismo. Ela diz assim: me pego pensando na vida, suspirando em silêncio, tentando manter o controle, a prudência, que dizem levar a uma vida de paz. Mas que paz posso eu encontrar nessa tranquilidade, sem um sentimento, uma aventura ou vontade? Me pego evitando os amores que desejo em segredo, da intensidade da dor tenho medo. E aí vem o estribilho dela que diz assim: prudência, não me venha falar em prudência. As paixões que me descontrolaram são as que fizeram eu ser como sou. Então, as filosofias antigas oferecem temas para o nosso presente. Temos, por exemplo, na cidade de Ribeirão Preto, um restaurante chamado Epicurista. Toda vez que a universidade recebe visitas, os colegas vão saborear os prazeres da carne de sol do restaurante Epicurista. Então já podemos memorizar que os filósofos epicuristas da antiguidade buscam os prazeres, mesmo os gastronômicos, mas cuidado, são os prazeres moderados. Moderação que aprendemos também com os estoicos. A gente esperneia e resiste, como canta Maria Bethânia, tipo, não dá para manter prudência com as paixões que nos invadem, mas a gente tenta. Cai nas paixões, se levanta, tenta de novo, cai de novo, enfim, viver é lutar e nessa luta nós estabelecemos regras de bem viver. Assim também fizeram e fazem os filósofos de todos os tempos. A filosofia helenística é marcada por uma preocupação central com a ética ou com o estabelecimento de regras para bem viver. Bem, o representante mor, o representante principal do estoicismo, por ser o seu fundador, chama-se Zenão. Zenão de Cítio. Ele gostava de se reunir com os discípulos no espaço público da Ágora, em Atenas, que é aquele espaço de área coberta na entrada de um edifício nobre, área sustentada por colunas. Em grego, essa entrada, que chamamos de pórtico, é uma espécie de portaria de luxo ou uma varanda e chama-se stoa, S-T-O-A, e daí vem o nome dessa escola filosófica chamada estoicismo. Zenão é conhecido como o filósofo dos pórticos pintados. Algo bem importante na crença estoica é que o universo tem suas leis naturais. O universo tem suas leis naturais,
pensavam eles. E nós também temos que nos pôr em acordo com essas leis para sermos felizes. Mas se os estoicos eram metafísicos ao acreditar nos deuses e nos incorporais, os epicuristas eram materialistas, estudavam os átomos. O próprio Epicuro não desacreditava nos deuses, mas ele os preferia lá no Monte Olimpo, sem intervir na vida dos homens. Neste áudio, eu vou relacionar os valores praticados pelas cohousings, dessa maneira colaborativa de viver, especialmente as cohousings seniors, que abriga pessoas com mais de 50 ou 60 anos, e trazer dois estoicos famosos por terem filosofado sobre a velhice, Sêneca e Cícero. Ambos romanos, Sêneca nasceu na Espanha, mas viveu em Roma, e que além de filósofos, eles eram também políticos, também eram diretores de consciência, também eram dramaturgos, oradores no Senado de Roma e também vivenciaram a terceira idade. Sêneca foi simultaneamente dramaturgo de sucesso, estadista famoso e conselheiro do imperador. Então vou falar um pouquinho de Sêneca, depois vou falar de Cícero para voltar aos valores da cohousing senior. Sêneca visita sua casa de campo já idoso e constata que a vila está deteriorada. A vila é a constatação do percurso natural da sua existência, mas constata também que a velhice pode ser fonte de prazer para quem dela souber servir-se. Ele diz: abracemo-la e amemo-la, a velhice, né? Ela está cheia de gozo, se sabe utilizá-la. Aí ele vai apresentando exemplos concretos, exemplos do senso comum, por exemplo. Os frutos são especialmente agradáveis quando estão desaparecendo. O esplendor da beleza, são palavras dele, tá? O esplendor da beleza da infância está em seu fim. Os que se entregam ao vinho, deleita-os o último copo, porque é o último copo que lhe dá o toque à embriaguez. Todo prazer guarda para o seu fim o que em si ele tem de mais delicioso. Quão doce é ter fatigado as paixões e tê-las deixado para trás. Ele repete essa frase aliviado, né? É fácil de concordar com o que ele está dizendo. Os frutos mais maduros são os mais doces, o último gole de vinho é o que nos leva à embriaguez. E assim ele cogita, Sêneca cogita se é a filosofia ou é a velhice que lhe dá a tranquilidade final. Sêneca constata que a morte não é algo distante, um fato futuro. Morremos todos os dias. A maior parte do tempo, a morte já passou por nós. Assim, passamos a compreender a morte como um processo da vida inteira. Quem lhe dará a reta dimensão do que foi sua existência é a morte. É ele dizendo: hei de confiar minha morte para saber em que progredir. Assim, Foucault comenta que Sêneca dá um novo sentido à velhice. Se tradicionalmente a velhice era entendida como um paradoxo entre sabedoria e fraqueza, nas palavras de Foucault, agora, a partir de Sêneca, veremos a velhice como uma meta, e uma meta positiva da existência, um polo dinâmico da existência. Deve-se tender para a velhice e não resignar-se a ter que um dia afrontá-la. É ela, com suas formas próprias, seus valores próprios, que deve polarizar todo o curso da vida. Essa é a aula do Foucault do dia 20 de janeiro de 1982, a segunda hora dessa aula. Sêneca é contra a repartição da vida em infância, adolescência, juventude e velhice. Ele propôs substituir isso por uma unidade de um movimento contínuo que tende para a velhice. Então ele aconselha seu interlocutor Lucílio. Aqui esses autores escrevem muitas cartas para os seus protegidos e seus amigos, então ele está conversando com Lucílio. Ele aconselha Lucílio a apressar-se para a velhice. Foucault comenta que, se quisermos empregando uma fórmula que não se encontra em Sêneca e excede um pouco o que ele diz, nós poderíamos afirmar, Foucault dizendo, né? Doravante deve-se viver para ser velho. Deve-se viver para ser velho, pois é então que se encontrará a tranquilidade, o abrigo, o gozo de si. Agora nas palavras do próprio Sêneca: hei de confiar minha morte para saber em que eu progredi. Assim a morte é vista como a medida da vida. Dentre as várias afirmações de Sêneca que ele faz a Lucílio, através das cartas, ele diz: não são os anos nem os dias que fazem com que tenhamos vivido bastante, mas nossa mente. Eu vivi, caríssimo Lucílio, o quanto era o bastante, aguardo a morte saciado.
Muito bem, agora eu vou falar um pouquinho de Cícero. Ele, vocês sabem que ele é famoso pelos discursos contra o senador e conspirador Catilina, que queria dar o golpe no governo republicano de Roma. Então, os discursos ficaram conhecidos como catilinárias, e até hoje, nos meios jurídicos, usa-se a expressão quando há abuso do poder público. Um trechinho que eu vi de um youtuber esses dias, referindo-se ao ex-presidente Bolsonaro, ele repete as frases de Cícero e diz assim: até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Por quanto tempo a tua loucura há de zombar de nós? A que extremos se há de precipitar a tua desenfreada audácia? E aí vai, continua os versos. Eu não vou folhear o Foucault para encontrar o Cícero, porque tem um livrinho de bolso chamado Cícero Saber Envelhecer. Ele começa dizendo que a memória só declina se nós cultivarmos ou se carecemos de vivacidade de espírito. Diz assim: jamais vi um velho esquecer o lugar onde esqueceu seu dinheiro. E os juricônsulos, e os pontífices, e os filósofos são idosos, mas que memória! Os velhos se conservam tanto melhor quanto mais permanecem intelectualmente ativos. Isso é tão verdadeiro para os homens públicos, diz ele, quanto os célebres, os homens célebres, quanto para os particulares, tranquilos e sem ambição. Cícero conta o caso do dramaturgo Sófocles, que escreveu o Édipo Rei, já idoso. Seus filhos queriam lhe tirar a guarda dos bens e Sófocles entregou aos juízes a peça que acabara de escrever, dizendo: isso é obra de um imbecil? Aí foi lendo a peça que os juízes absorveram o Sófocles. Imagina, um texto que a gente lê e interpreta muito até hoje, né? Cícero foi estudar na Grécia porque ele era admirador de Platão. Foi ele quem apresentou aos romanos as escolas da filosofia grega e criou um vocabulário filosófico em latim. Ao mencionar amigos idosos encantados com a agricultura, conclui que a velhice é sempre atarefada, fervilhante, ocupada em atividades do passado e sempre aprendendo coisas novas. Aí ele diz assim: entreguei-me à literatura grega numa idade avançada ao saber que Sócrates estudou a lira já velho. Estou no meu 84º ano de vida, sejamos francos, não sou mais o homem vigoroso que foi um simples soldado, mas a velhice não me exauriu nem me abateu completamente. Cícero fala bastante sobre a velhice no campo, na agricultura. Tem um capítulozinho no livrinho dele que diz assim: chego agora às alegrias da agricultura. Pode-se imaginar algo mais proveitoso, mais belo do que um cacho de uvas? Finalmente, Cícero também vai falar da morte, diz que ela é incontestável, mas acrescenta: como é lastimável o velho que, após ter vivido tanto tempo, não aprendeu a olhar a morte de cima. Tem a mesma posição de Sêneca, de que é preciso se preparar para a morte desde a adolescência. Cada um de nós deve morrer com efeito, hoje mesmo talvez, mas com a obsessão da morte que pode sobrevir a qualquer momento, como conservar o espírito calmo? Então também não é para a gente ficar obcecado com a morte, é para ir pensando na morte calmamente, um dia depois do outro, assim que a vida transcorre em nós. Ele fala também bastante sobre a amizade. Não é tanto os serviços prestados por um amigo, mas a afeição desse amigo em si que dá prazer. Mas não é apenas Cícero que valoriza a amizade. Os epicuristas e os estoicistas praticam o cuidado de si, porque isto já é cuidar do outro. Essas também são as sacadas do Michel Foucault, né? Volto para discutir os valores das comunidades cohousing. Todas as comunidades cohousing desenvolvem valores morais ou éticos que pretendem ser estéticos, nos levando a uma vida bela. São valores interligados. Por exemplo, comunidade, consenso, transparência. Vale a pena pensar um pouco nessa noção de comunidade e de como a comunidade também faz parte da filosofia epicurista e estoica. Nelas é preciso fazer o cuidado de si, e isto significa cuidar dos demais participantes da comunidade, pois o si, como reflexivo, já é o outro também nesta fase do helenismo, nessas duas correntes filosóficas. Não se faz cuidado de si sozinho nesta fase helenista do cuidado, nem se cuida de si para cuidar do outro como no período clássico da Grécia.
No helenismo e em nossa contemporaneidade, cuidar de si já é cuidar do outro, porque trata-se de uma comunidade. E em que pese essa comunidade ter uma estrutura com diretoria, comissões, grupos de trabalho, a diretoria não preside e as comissões e grupos funcionam por consenso. Então veja como o consenso é importante para manter a comunidade coesa. Aí é que eu vejo essa interligação entre os valores praticados nas co-houses, né? O consenso é quase um aprofundamento do cuidado de si, ao contemplar as opiniões de toda a comunidade. Há uma transformação em nós ao pertencer à comunidade, pois nos assumimos em responsabilidades, nos modificamos e nos transformamos. Bem, estive relendo para este áudio o livreto chamado Felizes para Sempre em Co-Housing, de Charles Duhigg, foi publicado pela Unicamp, e também algumas aulas no livro Hermenêutica do Sujeito de Michel Foucault. Nem tudo da filosofia antiga podemos trazer para a nossa contemporaneidade, óbvio, mas acho muito atual a questão da comunidade e da amizade que ela implica. Bem, vocês vão ver na capinha desse áudio um círculo no alto da capinha, onde estão escritas todos os valores praticados em quase todas as co-houses. São os princípios básicos de uma co-housing, né? Eu acabei de falar em comunidade e consenso, mas ali vocês vão ver em vermelho a comunidade como valor e a transparência. Em azul escuro vocês vão ver o consenso e a responsabilidade. Em azul mais claro, a diversidade e a sustentabilidade. Acho que eu só não falei dessas duas últimas, porque senão fica muita coisa aqui para o nosso áudio. Outra coisa que eu preciso falar é que na capa existe um livro chamado O Estado da Arte em Co-Housing, lições que aprendemos com a Kemper Village. Kemper Village é o nome de uma co-housing no noroeste americano. E eu já tinha citado neste áudio aquele livrinho chamado Felizes para Sempre, e agora estou citando o último livro traduzido, o último e segundo livro traduzido em português. Esses livros de co-housing, eles todos não tem nada desses filósofos que eu trouxe aqui, tá? Apenas eu relacionei porque eu acho muito interessante a noção de comunidade estar sendo reavivada aqui por estas iniciativas intencionais chamadas co-housing, né? Comunidades co-housing. São livros esses da co-housing bastante ilustrados com fotografias, porque justamente a intenção deles é mostrar e descrever o processo de construção de uma co-housing, né? São várias etapas, tanto arquitetônicas, quanto sociais, quanto administrativas, envolve conflitos, envolve soluções de conflitos também. Então, são livros que a gente tem que ler com esse espírito, né, de participar de uma experiência. Inclusive, o Estado da Arte em Co-House, aqui na contracapa, tem uma observação interessante, diz assim: as comunidades são complicadas, são imperfeitas, porém são reais, legítimas, comprometidas, empoderadas e motivadoras. Isso também é uma grande verdade, né? Não é tão simples assim participar de uma comunidade, justamente porque envolve o cuidado de si e a transfiguração de nós outros, de nossos corpícios e das nossas almas. Bem, então, o que mais que eu queria dizer é que na capa do nosso áudio tem também um outro livro. Eu não vou entrar nele, porque, claro, senão vai ficar muito pesado para todos nós, mas vou recomendar a leitura. Esse Frédéric Lenoir, que é um filósofo contemporâneo, eu adoro ele, viu? Ele tem uma cultura, vasta cultura, e ele é um filósofo que não está restrito às universidades. Inclusive, ele deu aula, teve muito envolvido com filosofia para crianças. Tem até áudios no YouTube dele trabalhando a questão da filosofia junto com os adolescentes, pré-adolescentes, né? A filosofia não é, em nenhum momento, não é dizer o que o filósofo A, B ou C falou, não é isso. A filosofia é o refinamento das ideias, né? Depuramento de ideias que a gente só pode fazer, de fato, coletivamente, né? Nem tanto no isolamento. Pois bem,
Então, esse livro chamado Sócrates, Jesus e Buda, do Frederic Lenoir, eu recomendo a leitura porque, primeiro, é um filósofo muito amoroso e ele vai dizer coisas muito interessantes que eu nunca soube. Ele fala das datas em que os evangelhos de Jesus foram escritos muitos anos depois da morte, da crucificação, né? O Evangelho de São Marcos foi escrito, 60 anos após. Marcos nunca conheceu Jesus, conviveu com Pedro, que foi discípulo direto do mestre, né? E o último, então, o Evangelho de São João, foi escrito 100 anos depois da crucificação e tal. Então, são dados que eu não conhecia e que eu acho interessante de estar conhecendo. Sócrates, por exemplo, ele vai dizer, foi julgado por um júri de 501 pessoas, 501 juristas, e Sócrates ficou um mês preso antes de morrer, e ele consolava aqueles que o visitavam, né? Então, os três tiveram uma vida que nunca escreveram nada, e provavelmente Sócrates, Jesus e Buda sabiam escrever, mas não escreveram nada porque a forma com que eles estavam transmitindo os seus saberes, seus conhecimentos, os seus conselhos, era uma forma direta de transmissão oral, porque com gestos, com exemplos, né, de vida, com prática, vivência, nada fora da vivência. Então isso eu achei muito interessante, essa compreensão que o Frederic Lenoir, que é um estudioso das religiões, ele traz aqui nesse livrinho 3 mestres de vida. Inclusive eu gosto muito desse subtítulo, né? Os 3 mestres de vida. Esses Sócrates, Jesus e Buda vieram nos ensinar a amar. Nós não sabemos amar. O amor é também uma prática. Acho que essa que é a grande lição de todo esse áudio aqui. O amor é também uma prática. Espero que vocês tenham gostado e agora eu vou arrumar a cozinha. Um amor. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. Mas pra fazer o samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba, não. Fazer samba não é contar piada. Quem faz samba assim não é de nada.